Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desta linda passadeira. Eu trabalhei essa peça com 2 desenhos, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser fazer com mais desenhos, quantas correntes acrescentar para cada motivo. Bom, meus amores, aqui no canal tem o passo a passo do tapetinho menor com um desenho, olha isso, grandioso. Vou deixar o link da videoaula dele aqui embaixo na descrição do vídeo e também no card, é só clicar que vocês já vão direto no passo a passo. Eu trabalhei essa passadeira com esse barbante da Euro-Roma, ele é azul piscina, número 6. Usei esse barbante da Euro-Roma, ele é um caqui bem clarinho, também número 6. Usei agulha 3,5, tesoura para os arremates e agulha de tapeceiro número 14. Pode trabalhar essa peça com fio 4, vai ficar um pouco menor. Pode trabalhar com fio 6, vai ficar aproximadamente esse tamanho. Pode trabalhar com fio 8 e também com fio 10. Cada um, gente, escolhe a cor que gostar. Quem quiser fazer ele todo na cor rosa para quarto de meninas, vai ficar maravilhoso. Mas a cor, cada um escolhe a cor que gostar. Vou deixar as medidas dele aqui embaixo na descrição do vídeo, o peso. Também vou deixar o link do Facebook aqui embaixo. Quem quiser fazer parte, é só clicar no link e sejam bem-vindos. Antes de iniciar o nosso passo a passo, quero convidar você que está passando aqui no canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos para a nossa videoaula de hoje e espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 134 correntes. Trabalhei o meu cordão com 134 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha e venho na minha 5ª corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira, trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 3 intervalos no início dessa volta. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos, um ponto para cada corrente até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos. Os meus intervalos sempre são 2 correntes. Conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto. Vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. Venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos. Essa peça, vou trabalhar ela com 2 desenhos. Esse aqui é o primeiro desenho, olha só. Vou passar junto com vocês o segundo desenho. Agora, para iniciar o segundo desenho, eu vou trabalhar 6 intervalos. 2 correntes.
conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 6 intervalos, o segundo desenho eu vou abreviar, só vou falar a quantidade de pontos, intervalos e fazer. A partir desse ponto, a gente já inicia o segundo desenho. Então, vou trabalhar aqui 7 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei o meu primeiro grupo do segundo desenho, 7 pontos altos. Em seguida, trabalho 7 intervalos. Trabalhei aqui 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um ponto alto, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei 16 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos. Agora, eu vou trabalhar aqui essa alcinha aqui, ó. Trabalho 4 correntes. Venho nesse último ponto que eu fiz e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha primeira volta. Vamos iniciar a segunda volta. Subo 4 correntes. Quem quiser fazer com 5 correntes, fique à vontade. No início dessa volta, eu vou precisar de 2 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos. Trabalho aqui 2 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 22 pontos altos, onde tem espaço, eu trabalho 2, e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 7 intervalos, até chegar aqui, vou repetir, ó. Meus intervalos são 2 correntes, um ponto alto. É 6 intervalos, tá, gente? Trabalhei aqui depois que eu terminei o primeiro desenho, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, tudo que eu fiz no primeiro desenho, eu vou trabalhar aqui no segundo. Em seguida, trabalho um grupo com 22 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei aqui o meu primeiro grupo do segundo desenho com 22 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho outro grupo com 22 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei aqui 3 intervalos, trabalhei até em cima do último ponto da parte reta, então ficou assim. Esse é o meu último desenho, olha só, os intervalos, tá, gente? Que são 6 intervalos, que dividem um desenho do outro, e o primeiro desenho, olha só. Agora, vamos trabalhar aqui na parte oval. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho nessa alça. Vou trabalhar aqui 6 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalhei o primeiro ponto, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e volto dentro da mesma alça. E trabalho o segundo ponto alto. Então, vou trabalhando assim até eu completar 6 pontos. Trabalhei a minha parte oval, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos dentro dessa alça, separado com 2 correntes.
trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho nesse primeiro ponto da minha parte reta e trabalho um ponto alto para ele. Esse já é o meu primeiro ponto da minha parte reta, é esse ponto aqui, ó. Então, tudo que eu trabalhei aqui, 3 intervalos, vou trabalhar aqui agora 3 intervalos e tudo que eu acabei de fazer, eu vou copiar desse lado. Depois que eu fazer os 3 intervalos, faço esse grupo na mesma reta, na mesma direção. Essa parte reta aqui é super fácil de fazer, porque a gente vai fazer o que acabou de fazer aqui, ó. Faço tudo desse lado, esses 2 intervalos, faço desse lado, esse grupo, tudo. É só olhar o que acabou de fazer e continuar trabalhando ele aqui agora. Quando chegar nessa parte oval, tudo o que eu fiz aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar aqui junto com vocês. Vem na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Subo aqui 4 correntes para iniciar a volta número 3. No início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei aqui 10 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 19 pontos altos. 2 pontos nesse espaço, um ponto para cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 19 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 5 intervalos, até chegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para depois eu fazer o segundo desenho. Trabalhei aqui 5 intervalos, cheguei no segundo desenho. Tudo que eu trabalhei no primeiro desenho, vou fazer a mesma coisa no segundo. Mas eu vou abreviar, tá, gente? Vou passar junto com vocês. Em seguida, trabalho 2 grupos com 10 pontos altos, cada um separado com 2 correntes. Esse já é o primeiro ponto do primeiro grupo, trabalho ele, 2 correntes e trabalho o segundo. Trabalhei aqui meus 2 grupos do segundo desenho com 10 pontos cada um. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 19 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei meu grupo com 19 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 2 intervalos, 4 pontos altos, em seguida trabalho mais 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, então ficou assim a minha parte reta, esse é meu último desenho. Os intervalos que dividem um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem aqui naqueles pontos que eu fiz dentro dessa alça na carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos para cada ponto. 2 pontos altos nesse primeiro ponto. 2 correntes e vem para o próximo ponto. Trabalhar novamente 2 pontos altos. Então, vou trabalhar assim todos eles aqui na minha parte oval, que são 6 pontos. Eu trabalhei aqui em 2 pontos já, 2 grupos,
com 2 pontos altos cada um. Vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei aqui a minha parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, já trabalhei 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho nesse primeiro ponto da minha parte reta e trabalho um ponto alto para ele. A partir desse ponto, eu trabalho tudo que está aqui, ó. Depois dele, eu trabalho esses 2 intervalos, trabalho aqui, em seguida, na mesma direção, esse grupo, tudo que eu acabei de fazer aqui, vou copiar a mesma coisa desse lado, tá com dúvida? Estende a peça para não fazer errado, tá, gente? E olha na mesma direção e faz. Então, tudo que eu trabalhei nessa parte oval, vou repetir a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a volta número 4, subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de um intervalo. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, venho no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 19 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 19 pontos altos, 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, tudo que eu trabalhei no primeiro desenho, vou trabalhar no segundo. Em seguida, trabalho aqui 4 intervalos, separando um desenho do outro. 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 4 intervalos, contando com esse ponto, já vou iniciar o segundo desenho. Trabalho um grupo com 22 pontos altos, onde tem espaço eu trabalho 2, e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 22 pontos altos do segundo desenho, em seguida 2 correntes para separar um grupo do outro. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 19 pontos altos. Trabalhei 19 pontos, trabalho 2 correntes, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho. Os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes. Venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto. E 2 pontos altos no último ponto. Então, vou ficar com cada grupo desse 3 pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos, 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão, com 3 pontos altos cada um. Quando chegar aqui, nessa parte reta do lado de cá, vou fazer a mesma coisa, na mesma direção. Tudo que eu acabei de fazer aqui, vou fazer nessa parte aqui. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 5, subo 2 correntes. Em seguida, trabalho 4 pontos altos, contando com essas 2 correntes que eu acabei de subir. Trabalhei aqui o meu grupo com 4 pontos altos, em seguida, trabalho 2 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. Então, trabalhei aqui 2 intervalos. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos.
Trabalhei 13 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora vou trabalhar 2 intervalos para me iniciar o segundo desenho. Trabalhei 2 intervalos, a partir desse ponto já inicio o segundo desenho. Contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos e 2 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, trabalhei 2 intervalos. Contando com esse ponto, trabalho 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos e um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei 2 intervalos, 16 pontos altos, trabalho 2 correntes para me fazer o último intervalo da minha parte reta. Trabalhei aqui um intervalo. Então, ficou assim o meu último desenho. Olha só. Aqui os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes e venho para os outros grupos trabalhar com o mesmo padrão do primeiro. Todos eles das 2 partes ovais vão ganhar 4 pontos altos nessa volta. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou copiar a mesma coisa na mesma direção do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar a volta número 6, subo 2 correntes e vou repetir esse grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos altos, trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos, em seguida trabalho 7 intervalos, 2 correntes, conto um 2, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei aqui 16 pontos altos, então ficou assim meu primeiro desenho. Vou trabalhar um intervalo para me iniciar o segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto. Então, tudo que eu trabalhei no primeiro desenho, eu trabalho no segundo. Vou repetir esse grupo com 4 pontos, fazer 2 intervalos e fazer um grupo com 4 pontos. Trabalhei aqui um grupo com 4 pontos no segundo desenho, 2 intervalos e 4 pontos. Em seguida, trabalho 7 intervalos. Trabalhei aqui 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida, trabalho 2 intervalos e 16 pontos altos. Trabalhei aqui 2 intervalos e 16 pontos altos, então ficou assim o meu último desenho. O intervalo que divide um desenho do outro e o primeiro desenho.
Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro, e vou vir nos outros grupos trabalhar com o mesmo padrão do primeiro. Todos 6 grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei aqui na mesma direção. Vou copiar do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 7. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo. Contando com esse ponto que eu acabei de fazer, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, em seguida trabalho 9 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 9 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, vou trabalhar 2 intervalos para me iniciar o segundo desenho. Trabalhei aqui 2 intervalos, então tudo que eu fiz no primeiro desenho, eu vou fazer no segundo. Eu vou só abreviar, tá, gente? No segundo. Vou trabalhar aqui 7 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 9 intervalos. Trabalhei 9 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos e 13 pontos altos. Trabalhei 2 intervalos e 13 pontos altos, então ficou assim o meu último desenho. Os 2 intervalos que dividem um desenho do outro e o último desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem no grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro, e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro grupo. Todos os grupos das 2 partes ovais, nessa volta, recebe 6 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, a mesma coisa, na mesma direção, vou repetir do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar a volta número 8. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 13 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 13. Trabalhei 13 intervalos, em seguida, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar o intervalo. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 14 intervalos para me chegar no segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui
14 intervalos. Agora, vamos trabalhar esses grupos aqui. Em seguida, trabalho um grupo com 7 pontos. Terminei ele, trabalho 2 correntes e trabalho o segundo grupo com 7 pontos. Trabalhei aqui 2 grupos com 7 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos. Trabalhei 2 intervalos e 4 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. O último desenho, os intervalos, o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão do primeiro. Todos eles nessa volta, tanto de uma parte oval quanto da outra, vão ganhar 7 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, na mesma direção, eu vou trabalhar do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 9, subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 13 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus e volto. Trabalhei aqui 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. Em seguida, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 14 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 14 intervalos, em seguida trabalho 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei o meu intervalo, meu grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 2 intervalos e um grupo com 7 pontos altos. Então, ficou assim a minha parte reta. Olha só os intervalos, o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Vou ficar com 8 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 8 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro grupo, tanto numa parte oval quanto na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 10. Vou precisar aqui no início dessa volta de 17 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar aqui os meus intervalos e volto. Trabalhei 17 intervalos, contando com esse ponto,
trabalho um grupo com 10 pontos altos, 2 pontos altos em cada espaço e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui 10 pontos altos, então no meu primeiro desenho eu trabalhei só um grupo, agora vamos trabalhar 19 intervalos depois que eu trabalhei esse grupo aqui no primeiro desenho. 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 19 intervalos daqui até aqui. Agora vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos aqui no segundo desenho. Esse ponto já é meu primeiro ponto do grupo. Vou trabalhar o meu grupo aqui e volto. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Trabalho 2 correntes para mim fazer aqui o último intervalo da minha parte reta. Então, ficou assim a minha parte reta, esse é o último desenho, os intervalos, o primeiro desenho. Então, ficou assim a minha parte reta nessa volta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Vou ficar com 9 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 9 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais vão ganhar 9 pontos altos nessa volta. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, na mesma direção, vou fazer do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 11. Subo 4 correntes. Essa parte reta da volta número 11, eu vou trabalhar só intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 43 intervalos. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 12. Faço aqui 4 correntes. Na parte reta da volta número 12 também é só intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 43 intervalos. Agora, vou trabalhar a minha parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. E no último, eu trabalho 2. Vou ficar com 11 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 11 pontos altos. Trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, só intervalos, vou fazer a mesma coisa na parte reta do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei
toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 13. Na parte reta dessa volta número 13 também será só de intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar a minha parte reta nesse padrão e volto. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 43 intervalos. Agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 12 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 12 pontos altos, trabalho 2 correntes e vem no próximo grupo trabalhar com o mesmo padrão do primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora vou cortar o meu fio. Vou arrematar. Vou pegar o meu fio na cor caqui claro, fazer uma laçada inicial. E vou vir nesse primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Já vou pegar essa ponta, vou arrematar. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 14. Em cada espaço, eu trabalho 2 pontos altos. E um ponto sobre cada ponto de base. Essa volta vai ser toda de pontos altos. Vem no próximo espaço, 2 pontos altos. E um ponto sobre cada ponto de base. Vou trabalhando assim, a minha parte reta, quando chegar na minha parte oval, eu volto. Trabalhei a minha parte reta e já subi aqui o grupo, trabalhando normal, um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui onde a gente estava fazendo o aumento na carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui. Todas as vezes que eu chegar em cima desse ponto, nos próximos grupos, eu trabalho 2 pontos altos para ele. Trabalhei aqui 2 pontos altos. Continuo trabalhando agora. Nesse espaço, eu trabalho 2. E um ponto sobre cada ponto de base, até chegar no próximo aumento. Todas as vezes, tanto de uma parte oval, tanto nessa parte oval, quanto da outra. Todas as vezes que eu chegar em cima desse ponto, eu trabalho 2. E tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, só pontos altos em cada espaço, 2, em cima de cada ponto de base de um ponto, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, olha isso, gente, grandioso que está ficando esse trabalho com 2 desenhos. Já passei essa carreira de pontos altos, ficou maravilhoso. Espero que vocês estejam gostando dessa aulinha. Já fechei aqui com ponto baixíssimo, onde eu iniciei. Agora vou cortar esse fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor azul. Vou pegar o meu fio na cor azul, fazer uma laçada inicial. E vou vir em qualquer ponto, mas eu vou começar por esse primeiro aqui da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha, vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 15. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto.
Eu vou precisar aqui de um grupo com 3 pontos altos, contando com essas correntes que eu acabei de subir. Trabalhei aqui 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho novamente um grupo com 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo com 3 pontos altos, novamente, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, venho no terceiro e trabalho 3 pontos altos. Essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão. Se no seu ponto, cada um tem um ponto, tá, gente? Se no seu ponto, na parte oval, começar a repuxar, faça com 3 correntes. Eu vou continuar trabalhando assim, porque no meu ponto dá certo. Quando eu trabalhar toda essa volta, eu vou precisar desses intervalos par, porque na próxima volta, em um intervalo desse eu trabalho um leque e no outro eu prendo. Então, eu preciso de par. Vou trabalhar toda essa volta. Quando eu chegar aqui, se não der par, eu tenho que dar um jeito para dar par, tá, gente? Mas eu vou dar toda essa volta. Quando eu voltar, que eu chegar aqui, eu falo para vocês quantos intervalos desse que eu fiquei. Mas vou continuar trabalhando nesse padrão. Trabalhei toda essa volta, fiquei com 90 espacinhos desse, tá, gente? Mas para mim conseguir 90 em 5 espaços desse, eu pulei um de base. Pode distribuir, tá, gente? Eu pulei um de base em 5 espacinhos desse, tá? Eu pulei um aqui, mais na frente eu pulei outro, até inteirar 5. Então, eu cheguei aqui no final, contando com esse intervalo aqui, ó, que é o último, eu fiquei com 90 intervalo. Vim aqui nesse primeiro ponto onde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio, vou arrematar e já volto com vocês. Vou pegar o meu fio na cor caqui claro, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer intervalo desse, em qualquer um. Vou começar por esse. Vou prender o meu fio com um ponto baixo, em seguida subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 16, já vou pegar essa ponta, vou arrematar. Volto dentro dessa alça e vou trabalhar no total, contando com essas 2 correntes que eu acabei de fazer, eu vou contar no total de 8 pontos altos. Esse já é meu terceiro, então eu vou trabalhar aqui os meus 8 pontos altos e volto. Trabalhei o meu leque com 8 pontos altos, vem nessa alça e vou prender com 2 pontos baixos. Esse é meu primeiro, vem no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, fiquei assim. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo espacinho da frente e trabalho 8 pontos altos. Vou trabalhar os meus 8 pontos e volto. Trabalhei aqui o meu segundo leque com 8 pontos altos, sem nenhuma corrente, tá, gente? Eu venho aqui no próximo espacinho e prendo com 2 pontos baixos. Então, vou trabalhar a minha volta toda nesse padrão. Em um espaço, eu trabalho 8 pontos, no outro eu prendo. Igual tá aqui, ó. Trabalhei um leque com 8 pontos, prendi com 2 pontos baixos. No próximo espacinho, trabalhei mais 8 pontos. Vem no próximo, 2 pontos baixos. Agora, nesse próximo, eu trabalho 8 pontos altos. Toda nesse padrão, tá, gente? Pelo menos no meu ponto, dá super certo. Vou trabalhar toda essa volta, já volto com vocês. Trabalhei toda essa volta, cheguei aqui onde eu iniciei e fechei com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com 2 pontos baixos nessa última alça e vim aqui onde eu iniciei, contando com ponto baixo, conto 1, 2, venho na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio,
Vou arrematar e vou amarrar o fio na cor azul para passar a última volta. Vou pegar o meu fio na cor azul, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer leque. Vou começar por esse. Vou vir aqui nesse primeiro ponto desse leque e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim e mais uma de espaço. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto. Trabalho um ponto alto. Essa volta que a gente está iniciando é a última volta, a volta número 17. Trabalhei o ponto alto, trabalho uma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto. Um ponto alto. Uma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto. Um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 4 pontos altos separados com uma corrente. Trabalho 4 correntes. Pego essas 2 alcinhas e vou fazer um picô. E vou trabalhar mais 4 pontos altos separado com uma corrente. Uma corrente, vem no próximo ponto. Uma corrente, vem no próximo, um ponto alto. Uma corrente, vem no último ponto aqui, um ponto alto. Então, fiquei com um leque com 4 pontos altos separado com uma corrente. 4 correntes para fazer um picô e mais 4 pontos altos separado com uma corrente. Então, fiquei com 8 pontos. Sem nenhuma corrente, depois que eu trabalhei o último ponto, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque. Trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Uma corrente, venho no próximo ponto. Então, vou trabalhar a minha volta toda nesse padrão, é super fácil. E fica muito bonito depois de pronto. Trabalhei aqui os 4 pontos, trabalho 4 correntes. Pego essas 2 alças e vou prender o meu picô. Dou uma voltinha na agulha, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo ponto, um ponto alto. Trabalhei o meu leque, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo. A mesma coisa. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando terminar, tá, gente? Não pode esquecer de passar a mão no trabalho e puxar. Bico por bico, para ele ficar bem estendido. Vou trabalhar toda essa volta. Quando eu chegar aqui, que eu fazer o último leque, eu vou vir aqui aonde eu iniciei, conto com ponto baixo 1, 2, venho na terceira e prendo com ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar e já vou vir com a minha peça estendida. Trabalhei toda essa volta, cortei o meu fio e arrematei. Olha isso, gente, que grandioso que ficou esse trabalho, com 2 desenhos. Olha esse bico que grandioso que ficou. Muito lindo, depois de pronto, eu amei o resultado. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.